Bem-vindos a mais um boletim Seu Pasto é Lavoura. A seca chegou, alguns pecuaristas já estavam preparados para ela, outros pecuaristas nem tanto. E aí bate aquele desespero, comprando rolão, querendo saber onde consegue silagem, porque o pasto já não tem mais o mesmo rendimento. Então, para que isso não aconteça mais, a gente precisa se planejar. O planejamento forrageiro é muito importante dentro da fazenda, para que quando a gente chegue no período de escassez, a gente não passe esses apertos que muitas das vezes nós já passamos, né, pessoal? Então, como e quando a gente deve começar a fazer esse planejamento? A gente está agora em meados do período seco na região do Brasil Central e alguns passando aperto, como eu já disse para vocês, e é agora a hora que a gente precisa se preparar para a próxima seca que está chegando. E a gente já sabe que existe uma série de relatos, inclusive científicos, pessoal, de que as secas estão ficando cada vez piores, no sentido de que elas estão ficando cada vez maiores, né? Então a gente tem tido secas cada vez mais severas e elas têm tido uma maior duração. Daí a necessidade da gente se planejar adequadamente. Então agora é a hora da gente já começar a pensar no planejamento para a próxima seca. Então, se você tem uma área de pastagens que se encontra produzindo abaixo daquilo que era efetivamente poderia produzir, é a hora da gente começar a pensar em trabalhar essa área. E é claro que a gente não vai trabalhar essa área toda, dependendo do tamanho da área da sua fazenda. A gente pode fazer um planejamento para que a gente ajuste a carga, para que a gente consiga melhorar a produção de forragem ao longo do tempo. Então, se a gente tem uma área que a gente precisa recuperar, também para a gente utilizar com pastejo diferido, por exemplo, na seca, ou que a gente vai fazer uma lavoura de milho para que a gente faça uma silagem, ou que a gente vai plantar um capiaçu para que esse capiaçu seja então fornecido para os animais durante o período seco, verde picado ou na forma de silagem, a gente precisa iniciar esse processo de mexer nessa área agora. Então agora é a época que a gente pode tentar começar a fazer análise de solo. Agora é um pouco mais difícil a gente fazer a coleta da análise de solo, né? Para a gente fazer a análise, porque o solo está mais duro, mas é melhor a gente fazer essa análise agora. Então façamos a análise de solo ainda nessa seca, para que a gente consiga entender a necessidade de calcário e de adubo que essa área vai precisar, para que a gente consiga depois fazer as correções adequadas. Então, de posse desse resultado da análise de solo, a gente vai poder negociar melhor os nossos insumos. Se a gente deixar para iniciar essa negociação numa época que todo mundo já está retirando ou comprando esses insumos, esses preços vão ficar mais altos. Então a gente compete com a agricultura. É muito importante, né, que a gente da pecuária consiga se planejar para conseguir também preços melhores, porque a agricultura, de forma geral, dependendo da região em que o pecuarista está inserido, acaba levando todos os insumos. Então é muito importante que a gente faça esse planejamento para que a gente consiga agora já fazer, né, esse nosso planejamento, no sentido de que agora eu já vou começar a pensar nas sementes, eu vou começar a pensar no calcário, já posso calcarear, o calcário não vai se perder se eu colocar ele agora, é claro que ele precisa de chuva para reagir, mas eu já posso fazer isso numa hora em que ninguém está utilizando implementos, em que eu consigo utilizar os implementos, tá? Então é importante que a gente comece a trabalhar nesse planejamento agora, né, para que a gente consiga então já se preocupar onde vamos conseguir mudas idôneas daquelas plantas que se propagam por mudas, como é o caso do capiaçu, né, procurar um viveiro que seja credenciado pela Embrapa para que a gente consiga ter realmente mudas boas, saudáveis e da planta que a gente deseja. Então, para que a gente consiga ter uma seca segura lá em 2023, a gente agora, nessa seca de 2022, já tem que estar pensando em tapar esses buracos. Ou seja, é importante que o pecuarista agora já comece a planejar, né, todo o alimento que vai ser necessário para a próxima seca. Tente fazer uma avaliação do seu rebanho, quantos animais você terá, para que você consiga então planejar a quantidade que você deve plantar assim que iniciar o período chuvoso. Então é importante que a gente saiba que o planejamento faz toda a diferença para que a gente consiga manter uma produção animal uniforme durante todo o ano. E eu espero vocês no nosso próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.